Graça e paz, meus irmãos. Pode se assentar. Levanta, senta, levanta. Quem está vivo, quem está morto. Gente, eu vim hoje aqui já com algo em mente, de algo que eu queria compartilhar com vocês. Peço que vocês tenham paciência, porque agora eu vou falar por 1h30. Tô brincando. Mas eu queria contar uma história rapidamente. Eu não vou lembrar qual ano ao certo, já faz 10 anos, né, da conferência. Em uma dessas que a gente sempre procurou estar aqui, eu lembro que o pastor Jaldair, né? Cadê o pastor? Ele falou para mim assim, no final de uma delas, falou assim: o Josi parece um apóstolo. Ele vem só uma vez por ano para ver como que tá a igreja. E esse ano não é, porque eu já vim aqui algumas vezes já esse ano. Bati o recorde, né? Mas os irmãos, talvez alguns de vocês que estão aqui agora não me conhecem bem, mas vocês acompanharam algumas etapas da minha vida, né? A minha esposa já esteve aqui. Eu vim aqui quando meu filho nasceu, era recém-nascido. E vocês foram acompanhando a minha história e eu fui acompanhando a história de vocês. E nesses 10 anos que eu sempre venho aqui, meus amados irmãos, eu não me sinto um apóstolo, mas eu me sinto como João, o apóstolo João, na sua segunda carta e terceira carta que ele escreve àquela igreja. Ele fala assim, no comecinho da carta: eu me alegro em saber que vocês continuam caminhando na verdade. E eu consigo ver isso em vocês. Vocês têm a cultura de vocês, mas consigo perceber o amor e a atenção que vocês dão a Cristo, as pessoas que aqui chegam buscando ajuda. E todas as vezes que eu venho aqui, eu me sinto honrado, porque alguns de vocês reconhecem em mim algo que eu ainda não sou. Eu chego aqui, alguns de vocês me cumprimentam como pastor. Reconhece algo que eu ainda não sou, mas eu fico alegre porque nesses 10 anos isso foi sendo construído, né? E eu gostaria de falar rapidamente a respeito de algo. João, no capítulo 15, verso 16, Jesus falando aos discípulos daquela época: vocês não escolheram a mim, eu escolhi vocês e os enviei para que vocês vão e deem fruto. Amém? Mas você sabe qual que é a coisa mais magnífica nesse verso? É que Cristo fala assim para eles: e que o fruto de vocês permaneça. Desse momento aqui e desses momentos que a gente se reúne para fazer algum evento, meus amados irmãos, sempre é gerado um fruto. Mas há um desafio após gerar esse fruto, fazer com que esse fruto permaneça. Às vezes nós nos empenhamos, e isso é bom quando a gente se reúne para realizar os eventos e as agendas da igreja. Isso é maravilhoso. A gente atrai as pessoas, a gente convida os amigos para vir se alegrar junto conosco por algo bom que está acontecendo. Mas para vocês que continuam aqui, junto com a igreja local, caminhando, sendo um com os pastores e com a liderança, eu gostaria de apontar para algo nessa noite, para cada um de vocês que ama essa igreja, que ama essa comunidade, que ama estar aqui, que paga o preço muitas vezes de não estar bem em casa, mas escolhe estar aqui. Eu gostaria de pedir a vocês, em nome de Jesus, não por mim, mas no nome de Jesus, façam com que o fruto permaneça. E o fruto principal que precisa permanecer entre vocês, meus amados irmãos, e é algo que tem se esfriado dentro de nós, das nossas igrejas, é o amor um pelo outro. Esse é o fruto principal que a gente precisa lutar para que ele permaneça. E vocês não estão inseridos em qualquer lugar. Vocês
estão firmados na palavra de Deus. Salmo de número 1, no final, fala a respeito de uma árvore que estava plantada à beira de ribeiros de águas, e no tempo certo ela dava o seu fruto, e as suas folhas estavam o ano todo saudável. É assim que eu e você precisamos ser quando nós nos relacionamos com a palavra de Deus, independente de qual seja o momento e a circunstância que nós estamos vivendo. Nós, acompanhando a palavra de Deus e aquilo que está acontecendo ao redor do mundo e até mesmo na nossa nação, nós estamos vendo que os dias são maus. E o Senhor nos aconselha através da sua palavra a remir esse tempo, aproveitar essa oportunidade para entregar tudo de nós em Cristo e fazer o bem, sem se importar quem vai ser o alvo desse bem. A gente precisa continuar fazendo o bem, remindo o tempo. E tudo isso é possível, meus amados irmãos, quando a gente também pratica algo essencial, um relacionamento com o Espírito Santo. Lá na carta de Paulo aos Efésios, ele fala que a gente não deve se embriagar com o vinho, mas deixar com que constantemente a gente possa ser cheios do Espírito Santo. Então, isso faz com que o fruto permaneça. Quando eu continuo em sintonia com esse Espírito que hoje representa e manifesta a presença de Cristo aqui. A gente sabe que Jesus, ele está à destra de Deus. Ele foi para que o Espírito Santo pudesse vir. Nós não estamos órfãos, mas nós somos guiados e conduzidos pelo Espírito Santo. Portanto, estar com Cristo é estar intimamente ligado com o Espírito Santo, para que Ele continue nos lembrando, nos ensinando e não deixando com que a gente se esqueça de tudo aquilo que Cristo ensinou. E Cristo nos ensinou: deem fruto, ame uns aos outros, faça com que o fruto permaneça, permaneçam na verdade, caminhem na verdade, anunciem o Evangelho a tempo e a fora de tempo, pratique o bem, pratique a bondade, porque o meu reino está entre vocês. Quando vocês se reúnem, o reino de Deus se manifesta na vida de cada um de vocês. Então, meus amados irmãos, entre nós não é mais tempo de partidarismo, mas é tempo de abraçarmos uma só visão e honrar o nome de Cristo através daquilo que vocês estão construindo aqui. É muito importante aquilo que vocês fazem, e são 10 anos, e durante esse tempo, 2 desses anos, vocês não puderam realizar esse tempo aqui, infelizmente, porque nós estávamos proibidos por conta do que aconteceu, né? Vírus, tudo fechado, paralisado, algumas batalhas que a gente teve que travar estando em casa. Mas que bom, meus amados irmãos, porque também nessa época muitas igrejas maiores do que as nossas fecharam as portas, não conseguiram permanecer por causa do que estava acontecendo. Mas hoje a gente pode declarar: o fruto permaneceu entre vocês, porque a porta da igreja está aberta. Vocês continuam recebendo pessoas, vocês continuam aqui reunidos, adorando a Deus, congregando e abençoando o reino. Isso é motivo de alegria, porque essa igreja resistiu. E nessa noite a palavra de Deus também fala que a gente deve dar a honra a quem merece honra. E eu gostaria de honrar nessa noite o pastor Jaldair e o pastor Carlinhos. Gostaria que vocês pudessem vir aqui à frente, que eu gostaria de orar por vocês, porque vocês estão à frente e lutaram para que a igreja permanecesse. Então, com muita humildade, eu gostaria de orar e abençoar a vida de vocês, porque nós não somos apenas amigos, somos irmãos em Cristo. A admiração é recíproca. E de algumas igrejas, assim, glória a Deus que eu fui, né? E eu sempre vou em algumas igrejas, mas vocês sempre me convidam e nunca me negaram o culto, sempre me respaldaram para estar aqui. E hoje eu gostaria de honrar vocês. A amizade que a gente tem construído, ela vai além da placa das nossas igrejas. O que nos une é Cristo, né?
E eu também quero estender essa honra a uma pessoa que eu tenho profunda gratidão também. E agora a gente está mais perto, mais junto, né? Aliás, duas pessoas, o pastor William, a Elisa, um casal que eu admiro, o Everton, a filha e a esposa. Nesse tempo que nós temos estado juntos, nós estamos nos aproximando, e pessoas que eu não tinha tanta proximidade têm se tornado mais próximos, né? Então, honro também vocês nessa noite para a gente estar compartilhando esse tempo aqui. E muito obrigado, pastor, por continuar dando fruto. Muito obrigado, pastor Carlinhos, pela amizade que a gente tem em Cristo. São 14 anos, meu irmão. 10 anos que eu estou aqui, mas de amizade são 14. Então, gostaria de orar e abençoar vocês e não dar um conselho, porque eu sei que vocês vão continuar fazendo isso, dando fruto, procurando dar o fruto. Posso colocar em pé, irmãos? Vamos abençoar eles que estão aqui à frente, cuidando da vida de vocês, cuidando da igreja. E é uma gratidão enorme que a gente precisa reconhecer nessa nação, porque os pastores que hoje ministram aqui e oram pela nação, por muitos não são honrados, às vezes são ridicularizados. E quando a igreja para reconhecer aquilo que eles realizam, que toda a glória seja dada a Deus, porque eu sei que eles estão retribuindo isso em amor, em sacrifício a Deus. Pai, eu gostaria, na minha humildade, Pai, quem sou eu para poder estar aqui nessa noite e orar, Deus, por esses dois homens de Deus. Eu sou apenas um servo, mas quero obedecer ao Senhor nessa noite e quero abençoar, Pai, a vida desses pastores que estão à frente aqui dessa igreja, Pai. Quero agradecer porque eles têm perseverado em tempos difíceis. Quero agradecer, Deus, porque eles têm militado pela causa do reino. Eles têm amado a Jesus e, consequentemente, têm amado a sua igreja. Eles têm sido, Pai, mordomos fiéis daquilo que o Senhor tem entregado nas mãos deles. E eu quero orar, Deus, para que o Teu Espírito Santo continue, Pai, os consagrando, adestrando as mãos, o coração, a vida deles, ó Deus, para que, como o bom pastor faz, continua pastoreando o rebanho, que eles possam, Pai, a semelhança de Cristo, que é o nosso bom pastor, continuar, Pai, usando a vara, o cajado, continuar, Pai, conduzindo a igreja, muitas vezes, ó Pai, aos pastos verdes, às águas tranquilas, Pai, que eles possam ter, Pai, esses braços, ó Deus, que acolhem aqueles que se ferem, que incentivam aqueles que querem pagar o preço. Pai, abençoe a vida deles, ó Pai, nessa noite, que o Senhor possa dobrar a unção que o Senhor tem dado a eles, e que no nome de Cristo Jesus, ó Pai, o Senhor continue guiando, para que eles, ó Deus, possam dar o fruto, Pai, na estação certa, no ciclo certo, Pai, porque eles estão plantados na palavra do Senhor, Pai, e que a igreja, Pai, que aqui, que eles cuidam, que eles conduzem, Pai, possam estar junto, abençoando, honrando e trabalhando, ó Deus, para que mais eles possam estar alcançando, para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. Pai, nessa noite, no nome de Jesus, eu os abençoo, Pai, e declaro que sobre eles, ó Pai, jamais faltará o seu consolo, jamais faltará a sua bênção, jamais, ó Pai, faltará a sua unção, jamais, ó Pai, faltará tudo aquilo que eles necessitam para continuar trabalhando em favor do seu reino e da sua igreja. Pai, eu os abençoo e juntamente, Pai, com sua igreja, nós os abençoamos nessa noite em nome de Cristo Jesus. Aleluia, Pai. Você pode dar um aplauso ao Senhor, Jesus. Meus amados, que vocês continuem sendo abençoados, cheios do Espírito Santo, amando a Deus acima de todas as coisas, e principalmente, meus amados irmãos, continue dando fruto, porque não será em vão. A palavra fala lá em Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25, se eu não me engano, a respeito de Simeão.
Deus havia dado uma promessa que ele não partiria, que ele não morreria sem que os olhos dele vissem a salvação de Israel. Hoje, como igreja, nós não guardamos essa promessa porque nós já vimos o Messias. O fato de você estar aqui significa que você foi alcançado, mas ainda há uma promessa para que o Espírito Santo continue guardando dentro de nós, que é a volta de Cristo. Então, meus amados irmãos, há uma promessa e a gente continua esperando por ela, porque chegará o dia que os céus se abrirão, meus amados irmãos, e essa promessa se tornará realidade. E nós vamos dar esse fruto de aguardar com perseverança, de cabeça em pé, até que o Filho do Homem venha, e que quando ele vier, ele possa encontrar dentro de cada um de nós a fé que nos mantém salvos e dando frutos para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Forte abraço no coração de vocês. Não estou indo embora, quero um abraço de vocês no final, mas que Deus abençoe, e é uma alegria e um privilégio poder dividir esse tempo aqui com vocês, em nome de Jesus.